O Parlatório Livre hoje tem a alegria de receber Silvio Grimaldo. Ele é uma das cabeças pensantes do Brasil Sem Medo. Hoje no Parlatório Livre nós vamos conversar sobre o perigo do sistema Paulo Freireano. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado por ter me chamado aí para esse bate-papo. Bacana. Tá com você é um sentimento meio agridoce, porque são muitos assuntos e alguns são ácidos e eu sei que você não tem medo de colocar o dedo na ferida. Para começar, eu quero que você me diga qual é o perigo do Brasil não acordar, ou se já acordou, para essa sombra, que é bastante densa, que o Paulo Freire e os seus defensores instalaram na sociedade brasileira. Cara, o perigo é o Brasil continuar como tá, né? Todo mundo meio emburrecido e idiota. Mas, assim, o Brasil, de certa maneira, acordou, né? É que ele... Sabe quando você tá com muito sono, mas tá incomodado, você acorda e volta a dormir, acorda e volta a dormir, às vezes você tá sonhando e tá achando que tá acordado. Então a gente tá mais ou menos nessa situação, eu acho. Estamos quase acordando. O que acontece, nesse caso da educação, é o seguinte. Existem vários problemas, né? A gente fala do Paulo Freire, porque o Paulo Freire é uma espécie de símbolo. Ele se tornou uma espécie de símbolo da falência educacional brasileira, né? Ele não é o único responsável por ela. Eu acredito que ele nem é o maior, na verdade. O Paulo Freire é um pedagogo muito menos influente do que as pessoas imaginam, do que pelo menos o movimento conservador imagina, né, dentro da educação. Eu sei porque eu já dei aula em curso de pedagogia, né, já dei palestras assim, em pós-graduação de pedagogia, e quando eu perguntava quem ali tinha lido um livro do Paulo Freire, era geral, ninguém tinha lido, né. Então o Paulo Freire é aquele autor que ele é muito citado, mas pouco lido. Até compreensível que as pessoas não leiam, porque é uma maluquice, né? É bem difícil ler o Paulo Freire porque ele escreve mal. O problema é o seguinte, ele se tornou um símbolo dessa falência educacional, porque ele fala muito de educação, né? Mas a administração dele, a gestão dele na educação de São Paulo, na época da prefeitura Undina, foi um desastre, né? As pessoas se esquecem dessa passagem da vida do Paulo Freire, quando ele foi secretário de Educação de São Paulo, né? Foi um desastre, ele se viu que suas ideias não serviam para nada. E as suas ideias, no final das contas, elas não têm uma finalidade prática pedagógica. Quer dizer, assim, ele não tem, apesar que as pessoas falam, mas não existe um método do Paulo Freire, tá? Nem um método de alfabetização, nem um método de educação. Existe uma filosofia, né, da educação, que no final das contas, assim, é uma corruptela do marxismo que diz que a educação, no final das contas, tem que educar o homem para ser um agente de transformação social ou um revolucionário, seja lá como você quer chamar. Então, isso que a gente põe o foco, né, sobre o Paulo Freire, né, e critica muito essa educação paulo-freiriana, é porque ela é um desvio das finalidades da educação, né? Assim, quando você pensa em todo o sistema de ensino, né, de um país, deveria estar preocupado em ensinar certas habilidades básicas para as crianças e para os estudantes, como aprender a ler, as operações matemáticas, o raciocínio lógico, princípios de algumas ciências, o estudo da história do seu país, o estudo dos costumes do seu país, da língua pátria, né, em países que tem mais de uma língua, né, o ensino das várias línguas daquela nação, né, as lendas, enfim, passar para o sujeito o conhecimento e as habilidades mínimas para ele ser um bom cidadão daquela polis, daquela sociedade. Essa seria a finalidade do sistema escolar. Para isso que a gente chama de educação paulo-freiriana, isso é colocado de lado. Isso é um segundo aspecto, tá? A finalidade do sistema educacional para os discípulos do Paulo Freire é a revolução social, é a transformação da sociedade. Então é transformar todo mundo, na verdade, num militante. Não importa se o sujeito sabe ler ou escrever, não importa se ele sabe matemática, o que importa é que ele sabe votar no Lula, no final das contas, tá? Esse que é a finalidade do negócio todo. E em cima disso, né, existem várias palavras bonitas, construir um monte de coisa, pedagogia do oprimido, né? Então como você transforma, né, faz o oprimido tomar consciência de classe, etc. Mas é tudo, no final das contas, só serve para fazer nego votar no PT, né? Então o perigo é esse, quer dizer, assim, a educação continuar, né, como uma atividade ideológica. Agora qual é o problema? O problema, Douglas, é o seguinte: a corrupção ideológica, ela nunca vem sozinha, ela é sempre acompanhada pela corrupção intelectual. Quer dizer, assim, não tem como você doutrinar sem emburrecer, né? Porque a própria inteligência é a maior barreira para a doutrinação. Então as pessoas falam, o que tem que fazer para, né, acabar com a doutrinação na escola? Então tem escola sem partido, tem que expulsar os professores comunistas, sei lá, tem um monte de ideia por aí, né? Mas na verdade a maior arma contra a doutrinação é a inteligência fortalecida das crianças. Então esses métodos de educação socioconstrutivista, né, que se espalharam pelo Brasil no final dos anos 80,
né? Que são métodos desestruturados, quer dizer, não tem um conteúdo muito claro que é ensinado para as crianças, tem essa ideia de que quem é o autor do conhecimento é a criança, então ela vai explorar os seus próprios afinidades, inclinações, e dali ela vai aprender as coisas, então você não tem alguém que conduz a disciplina, né, que é a figura do professor. Enfim, todos esses métodos, essas pedagogias que de alguma maneira estão vinculadas, acho que até um pouco erroneamente ao Paulo Freire, né, elas têm, além da questão da doutrinação, elas têm um problema que é o empobrecimento intelectual mesmo, assim, as competências mínimas não são alcançadas. E esse é o desastre, no final das contas. Não colocando bem essas bases, você está viciando todo o processo. Claro, esse é o problema. E aí quando você substitui, né, o ensino formal, né, e o treino da razão e da intelectualidade pela apreensão ou a decoreba de slogans ideológicos, por performance, na verdade, né, porque a criança o estudante desempenha uma performance na escola, né? Ele imita os trejeitos do professor, ele repete certos discursos e assim ele vai galgando, conseguindo, sei lá, passar de ano, vai obtendo sucesso escolar, né? Que o sucesso escolar, no final das contas, se torna a adequação ideológica do estudante, não o teste das suas capacidades. Isso emburrece as pessoas. E aí, o que eu acho? Que a direita ficou muito focada nesse negócio ideológico, na questão da doutrinação. E esqueceu o ensino, né, das habilidades básicas. Né? Então, assim, bom, então, sei lá, como que se ensina língua portuguesa? Como se ensina matemática de maneira eficiente? Como se ensina línguas estrangeiras? Né? Como se ensina artes, né? As artes, música, as belas artes em geral, né? Pintura, desenho. Né? Esse debate não entrou na direita, o debate das próprias pedagogias. Né? Quer dizer, assim, como transformar a escola de fato não só num ambiente ideologicamente melhor ou ideologicamente neutro, mas num sistema que realmente eduque, né, que forme a personalidade, e a personalidade e a inteligência. A direita não entrou nessa discussão ainda, ficou muito assim, Paulo Freire é comunista, bom, tá, mas e aí? Agora se a gente tirar os comunistas, então vamos fazer o quê depois? Quer dizer, criou-se uma vala comum. Exatamente, criou uma vala comum. E esse cidadão de direita, esse rapaz aí de 30, 40, 50 anos, que tem valores conservadores, ele também não tem uma falta de cognição para entender esse processo e saber como combater esse processo? Claro que sim. Olha só, todo mundo foi vítima desse sistema educacional brasileiro, né? Os sobreviventes são aqueles que correram atrás, mas mesmo assim todos nós aqui corremos atrás assim, de se autoeducar, carregamos uma série de sequelas, né? Que a gente herdou lá do sistema educacional. Quem frequentou escola pública no Brasil nos anos 90... Né, bem-vindo ao nosso mundo. Você estava lá, né? Você sabe como é que é. Eu estava lá. Né? Então, assim, então, é óbvio que nós temos sequelas. Né? Então, esse povo tem uma dificuldade imensa de entender. Só que, de repente, sobretudo na direita, o pessoal começou a achar assim, por saber falar que tem a doutrinação na escola, as escolas foram tomadas, então viraram um veículo de propaganda, né, um aparelho do gramscismo, etc. Né? Ele acha que se torna imune e livre, às vezes, né, e no final das contas o que ele está fazendo? Da mesma maneira que o pessoal da esquerda fica repetindo as bobagens do Paulo Freire, a direita fica repetindo essas coisas. Não, o pessoal da direita, sem saber exatamente o que elas significam e o que pode ser feito, sem perceber em si próprio os efeitos dessa educação. Vou dar um exemplo que pode parecer muito distante, mas não é. Durante a campanha, né, de 2018, o Oscar Maroni, sabe quem que é o Oscar Maroni? Né? Então, o Oscar Maroni é o dono do maior prostíbulo do Brasil, né, do mais famoso, lá o Bahamas. Não sei. O Bahamas em São Paulo. Né? E aí ele virou o cara da direita e virou um conservador, até porque o Bahamas é um empreendimento familiar, né? É a esposa, as filhas que tomam conta, tá? Um negócio de família. Né? É verdade, cara. E aí, cara, ele um dia falou lá no negócio daqueles do caminhão na Paulista lá, que se o Bolsonaro ganhasse, ele ia pagar uma noitada. Aí todo mundo vibrou e achou o máximo. Né? Isso aí é a direita conservadora. Então, assim, é lógico, todo mundo num clima de festa, uma zoeira e tal, mas assim, o que é isso? Né? Isso são os resquícios dessa educação mundana que nós recebemos, né? Que metade da educação que a gente recebe, no final das contas, desculpa, eu falar sempre pro seu público, mas a metade da educação que a gente recebe, o sentido da vida é comer alguém, né? Quer dizer assim, é uma educação altamente sexualizada, né? Não só sexualizada, ela é mundana mesmo, ela é voltada para os prazeres mais hedonistas, mais ordinários. Né? Então assim, todo mundo, que legal, quando na verdade assim, é um absurdo o que o cara falou, né? Uma manifestação da direita conservadora, cristã, né? Entendeu? Então assim, isso é um detalhe, eu sei que assim, um momento também, né? Ninguém vai lá, né, brigar com o Oscar Maroni, etc.
Mas assim, esse negócio está dentro da gente, entendeu? Essa educação que nós recebemos está dentro de nós e ela aparece em todos esses momentos. Não te parece, e se não parecer você me corrija, que qualquer pessoa que afaga a direita esquece o passado dela e ela automaticamente se torna um arauto do conservadorismo? Sim, cara, isso aí é o problema da direita, né? A direita é muito carente, né? Como ela ficou na obscuridade, quer dizer, a direita não era nada, né? Era meia dúzia de gente discutindo na internet. De repente isso aí cresceu, tomou as ruas, etc. Então a direita tem assim um problema de uma certa crise de identidade, né? Ela tem uma crise de aceitação, né? Então ela quer ser aceita por todo mundo, tá em todos os lados. Só quando aparece qualquer figurão, seja de onde for, e passa a mão na cabeça, né? O povo fica todo feliz. Você vê assim, ó, você tem o Lobão, você tem Alexandre Frota. Alexandre Frota. Pois é, você tem Alexandre Frota, a Regina Duarte. Cara, você tem um monte de gente que de repente virou conservador da noite pro dia. Talvez em algum momento aquela máxima, nós temos mais convergências do que divergências, trilha esse caminho. Mas em que momento essa autocrítica da direita precisa vir à tona e assim ela entender qual é o seu caminho dentro de uma nação tão viciada? Não que Paulo Freire seja o grande nome, eu entendi o que você quis dizer, que ele para mim é um símbolo de fracasso. Sim. Mas como é que essa sociedade que é conservadora vai conseguir achar esse caminho para inverter essa ilógica que nós vivemos? Cara, não existe a sociedade boa sem pessoas boas. Isso que a direita tem que entender. Tá? Assim, o Brasil não será um país melhor se a gente tiver um bom governo e continuar tendo pessoas ruins, preguiçosas, acomodadas. Tá? Entendeu? E isso não vai acontecer. Não dá. Você pode, elegemos o Bolsonaro e agora o Bolsonaro vai resolver todos os problemas. Não vai dar. Né? A direita fala assim, não, tem que ter um grupo de intelectuais pensando para assim, mas por que não pode ser você que está falando isso? Aristocracia? Então, mas por que não pode ser a pessoa que está falando? Entendeu? Assim, a gente sempre está terceirizando as coisas. Né? Então, no final das contas, o que a sociedade, o povo brasileiro espera? Né? Que a sociedade progrida moralmente, apesar de mim. Entendeu? Eu vou continuar na minha aqui, cara, mas se todo mundo vai ficar bom ali, vai ter uns caras pensando, vai ter uma galera inteligente ali, vai ter um pessoal brigando dentro das universidades para ter bons professores e tal, e aí as coisas vão dar certo, mas é o outro que vai fazer. Né? Então assim, o problema da educação brasileira é sempre assim, a gente quer que o governo resolva a questão dos professores comunistas nas escolas para os nossos filhos. Né? Mas eu sentar a bunda numa cadeira, estudar e explicar para o meu filho como é que são as coisas, etc., ir na escola, conversar com o professor, aí não, aí é demais. Entendeu? Então, esse é verdade, cara. Tem uma frase que o professor José Muninassi dizia, ele me disse pelo menos numa entrevista, e virou um bordão, pelo menos para mim e para o Paulo Briguet, a gente sempre repete essa frase, né? Que é o seguinte, não existe nenhuma sociedade se torna rica sem antes ser inteligente. Né? Então, assim, a educação ela é o principal problema do Brasil, né? Mas não a educação formal, o sistema de ensino. Né? O problema do Brasil é o nosso desprezo ao conhecimento. Isso que pega. Então, assim, não tem solução, mas não tem uma solução coletiva, social. Não existe uma política pública que resolva isso. Tá? Se cada uma das pessoas que estão falando desse assunto, estão preocupadas com isso, não sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas é estudar o quê? Cara, o que você gosta, aquilo que você tem interesse, aquilo que você se acha vocacionado. E pode ser qualquer coisa, cara. Tipo, sei lá, você é engenheiro. Então vai estudar engenharia, cara. Seja um bom engenheiro. Tá? Não seja esses caras que fazem prédio que cai, entendeu? Você é um economista, seja um bom economista. Você é, sei lá, secretário executivo. Tá? Bilíngue. Então seja um secretário executivo bilíngue, aprenda a falar as duas línguas, pelo menos, né? Entendeu? Seja bom pelo menos na sua área, estude, se esforce, entendeu? Seja um profissional de excelência, né? Cara, sem isso, esse país não vai pra frente, bicho. Né? E não adianta a gente ficar terceirizando, a escola tem que ser boa. Né? Mas por que a escola tem que ser boa e não você, entendeu? Aí que tá, assim, o melhoramento, vamos dizer assim, do Brasil, ele passa pela melhora individual de cada uma das pessoas, entendeu? Então, se você vai ficar sentado esperando que o Bolsonaro faça parte dele, que o ministro da Educação faça parte dele, que o Carlos Adalim na Secretaria de Alfabetização faça parte dele, etc., e você não vai fazer a sua, cara, não vai funcionar. Então, assim, eu estive no MEC, né? Quando o governo entrou, eu fui trabalhar no MEC. Eu nunca tive lá grandes esperanças no MEC, mas eu de fato achava que dava para fazer alguma coisa, sobretudo a Política Nacional de Alfabetização que o Carlos implementou. Né? Mas eu saí de lá convicto de que assim, a solução não está lá no MEC. Né? Assim, aquilo não tem capacidade de mudar o país. O que tem é um despertar que eu não sei como se faz esse despertar. Né?
Mas as pessoas precisam amar o conhecimento. Eu acho que tem, assim, né? Que isso já está acontecendo, né? É só você ver a fila de gente que está aqui para prestigiar o Briguet, né? Comprar o livro dele, assinar. Tá um livro de crônica, né, cara? Que é, assim, um gênero literário muito sutil, muito específico, né? Então, eu acho que isso já está mudando muito. Mas ainda tem essa mentalidade eleitoral, assim, meio cartorário brasileiro, de delegar as coisas, né? As soluções, né? Eu acho que o grande pecado, né, abrindo aspas aqui, você que é um conhecedor da Gênesis, Adão, o que aconteceu? Foi a Eva. Eva, o que aconteceu? Foi o diabo. Então é sempre... E aí Deus volta para Adão e Adão fala assim, Deus, a mulher que tu me deste, quer dizer, a culpa é sua. Então a nossa capacidade ordinária de colocar no outro a nossa irresponsabilidade é o famoso se Deus quiser, né? A gente coloca a nossa incompetência em Deus. Mas eu percebo em você, da mesma forma que eu percebo uma profunda capacidade de leitura de cenário, eu percebo uma desesperança. É só uma impressão ou você já deixou de esperançar? Não, cara, eu sou um cara que tem muita esperança, sou até bastante otimista. Até estava te falando, eu acho que esse movimento já existe, assim, não acho que a gente está ruim, não. Se olhar, se for pensar onde a gente estava, quando eu entrei nesse negócio de direita, movimento conservador, etc., lá em 2002. Se for pensar onde a gente estava naquela época e onde a gente está hoje, né, quer dizer, assim, a quantidade de autores que a gente tem, de livros, de escritores brasileiros debatendo, né, a possibilidade da gente estar aqui, né, discutindo no parlatório, falando desses assuntos, tem gente escutando e tal, eu acho que isso é uma evolução significativa, acho que a gente tem melhorado muito. Eu tenho uma certa, não é desesperança, mas eu sou bastante cético do ponto de vista político. Não que eu não acho que a política brasileira melhore de vez em quando e tal, ou que o governo não esteja indo bem, não é isso. Mas é que eu acho assim, que as verdadeiras, assim, soluções, elas não são políticas. Elas são sociais, quer dizer, elas são feitas pela própria sociedade, ou seja, por indivíduos que se reúnem e resolvem um problema de fato, né? Por exemplo, vou dar o exemplo do Olavo, que todo mundo conhece, o professor Olavo de Carvalho. Todo mundo vai lá e pergunta para o Olavo, qual que é a solução da educação brasileira? O Olavo sempre dá a mesma resposta. Fala assim, da sociedade brasileira eu não sei, eu sei a solução para a educação dos meus alunos, que eu criei um negócio para resolver o problema dos meus alunos. Ou seja, gente que está interessada naquilo que ele está ensinando. Aquilo ali eu sei fazer, né? E você tem alguns focos disso no Brasil, né? Mas, então, a minha esperança, cara, é Nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Não em político. Então, a política é esse mal que a gente tem que se engajar nela, a gente tem que, né, brigar ali para que as coisas melhorem, mas sabendo que todo dia é uma derrota. O Parlatório Livre agradece o Silvio, que bate-papo bacana. Daqui a pouco a gente vai voltar, talvez com uma live, talvez com um programa novo. Bora! Vai ser uma alegria. No KGB com a gente um dia? Vai ser uma honra. Mas assim, se a gente conseguir trocar parlatório com vocês, para agregar e tentar demover essa ideia primeira da vala comum dentro da direita, que é bastante perniciosa. Sim, verdade. Não, a gente está também de portas abertas lá para você, pro parlatório. Tem que unir forças, né, cara? A gente precisa reunir a galera. Meu nome é Douglas Alberto e esse foi o Momento Opinião do Parlatório Livre. Lembre-se, Cristo veio tirar o seu pecado, não a sua inteligência.